O Senhor disse a Ananias: Vai, porque este Saulo é para mim um instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, 15 e 16. Tema da semana: Paulo, seu passado e seu chamado. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus nesta temporada. Nosso guia de estudos está sistematizando o tema missionários e no programa de hoje nós vamos descobrir que não importa qual foi o passado, o Senhor Jesus transforma, nos chama para sermos uma bênção para qualquer pessoa que nós tivermos contato. Por isso, abra o seu coração. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, que o Espírito Santo venha iluminar a nós aqui no estúdio também. Talvez você já tenha contato com a Palavra de Deus e talvez você esteja assistindo pela primeira vez. Receba nosso abraço, nosso carinho, sinta-se abraçado e amado por todos nós. Nossos convidados nesses 2 programas, pastor Ivanildo Cavalcante, ele que trabalha no escritório da Igreja Adventista na região do Pará, Maranhão e Amapá. Pastor Ivanildo, seja bem-vindo. Uma satisfação, pastor, e desejo um grande abraço fraternal para os nossos amigos que nos assistem agora. É muito bom participar mais uma vez desse encontro. Privilégio nosso, viu, pastor? Obrigado por aceitar o convite aí. Pastor Samuel Bastos, que é presidente da Igreja Adventista no escritório que cuida da região do sul do Pará. A sede fica na cidade de Marabá. Quantos habitantes tem Marabá, pastor? 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. E o Pará é um estado abençoado. Eu costumo dizer para os irmãos de lá que Deus foi bondoso com o Pará e colocou quase todo o ouro do mundo lá. Que beleza. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Mas o maior tesouro que tem ali é a nossa comunidade, os irmãos, para quem eu mando um grande abraço fraterno e carinhoso. E já aprendi a amar aquele povo e, de certa forma, já até sofro pensando no dia que eu tiver que sair de lá, porque a gente se afeiçoa e gosta e ama e é maravilhoso. O senhor nasceu onde? Eu nasci no Maranhão. Ah, o senhor é maranhense. Isso. O senhor começou lá, né? Exatamente. Comecei o ministério lá em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. E diga-se de passagem que quando eu comecei eu tinha 63 lugares para tomar de conta, então era bem puxado. Que coisa boa, o espírito missionário. Espírito missionário. Tinha que ser forte, exatamente. Né, um abraço para você que acompanha a gente nos estados do Pará, do Amapá e do Maranhão. Você que é telespectador da TV Novo Tempo. Deus abençoe muito a você e sua família. Nós vamos, nesse momento, orar a Deus pedindo iluminação ao abrirmos a palavra quando nós estivermos estudando aqui o nosso guia de estudos. Pastor Ivanildo, por favor, pode orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Que nesse instante o Espírito Santo possa guiar-nos. Amém. E que as verdades aqui apresentadas, estudadas, possam abençoar cada pessoa que nos assiste nesse momento. Amém. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você deseja conhecer mais da Palavra de Deus? Você tem interesse em descobrir que planos o Senhor tem para a sua vida, para a vida da sua família? A TV Novo Tempo oferece gratuitamente para você a revista Princípios. Acesse o endereço que está aí na sua tela, você vai receber em sua casa, não custa nada. Aqui está sistematizado estudos da palavra que vão ajudar você a entender que a vida, a nossa vida, tem um sentido muito, muito maior. Por isso, receba na sua casa a revista Princípios. Nesse momento, vamos assistir o coautor do nosso guia de estudos, pastor Steve Thompson, com um comentário do estudo de hoje. Saul of Tarsus, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o primeiro missionário para Jesus Cristo no Novo Testamento.
A partir daquela experiência na estrada de Damasco, enquanto era levado por seus seguidores para ir em direção a Damasco, ele estava convicto de que havia encontrado e ouvido o Jesus ressurreto na estrada de Damasco. Isso mudou sua vida. Mas ele tinha uma reputação. Ele era responsável por aprisionar não somente homens cristãos, como também mulheres. Naquela sociedade, aprisionar um homem era ruim o suficiente, mas aprisionar mulheres era algo extremamente grave, que provavelmente ameaçou a vida de muitos cristãos daquele período. O que ele iria fazer agora para mudar sua reputação e para convencer as pessoas de que os seus inimigos anteriores eram agora seus companheiros cristãos? Acho que é o mesmo para qualquer um que tenha sido chamado a ser um missionário. O chamado é mais que uma simples convicção pessoal de que foi chamado para um trabalho de missão. Esse chamado, no caso de Saulo de Tarso, foi confirmado quando ele chegou em Damasco por aqueles crentes que o receberam, que foram vê-lo, que o testaram e que então confirmaram que o seu chamado fora genuíno. Eu acredito que a Igreja tem praticado sabiamente uma confirmação de vários estágios dos missionários chamados, aqueles que são enviados em missões especiais. Eles não só estão aptos a ter suas convicções pessoais, mas aos olhos daqueles que os conhecem, estão aptos a serem convincentes e persuasivos de que eles foram chamados. A congregação local está apta a dizer algo sobre sua vida cristã e seu comprometimento. Os líderes da organização estão aptos também a aplicar um teste, e o Espírito pode falar em cada um desses níveis para confirmar o chamado. Felizmente, a maior parte dos missionários cristãos e os que querem ser missionários não têm a mesma reputação que Saulo de Tarso tinha. Então não terão a mesma resistência. Mas a igreja precisa testar e atestar e confirmar aqueles que foram chamados a ser missionários. Deve haver uma confirmação em vários níveis do chamado, em função de assegurar que é genuíno o chamado. Sempre é muito bom para a gente poder assistir os vídeos do autor e ter a visão de quem escreveu, os comentários. Quero motivar você. Você pode entrar no nosso Facebook, também no nosso blog, e baixar os vídeos, compartilhar com os amigos. E, é claro, essa sempre é uma motivação a mais para você acompanhar e você estudar o tema que nós temos apresentado aqui no programa Lições da Bíblia. Nós temos o desafio de falar de um personagem, falamos de um desconhecido na semana passada, aparentemente desconhecido, né? E realmente a gente não fala muito sobre ele, mas descobrimos detalhes maravilhosos. Mas o programa de hoje e o da semana que vem nós vamos falar de um personagem muito conhecido. Depois de Jesus no Novo Testamento, é a maior influência que nós temos para o cristianismo. Estamos falando do apóstolo Paulo. São Paulo. Isso, exatamente. Então, queria que vocês me ajudassem aqui, compartilhassem com o nosso telespectador, porque a gente tem temos características pessoais e temos uma história passada muito interessante, temos um processo de transformação e como isso foi bênção para a missão, para apresentar o amor de Jesus. Exatamente. Paulo, ele é um personagem muito conhecido, aparentemente muito fácil de falar dele, mas na lição de hoje nós temos pontos obscuros da vida de Paulo que talvez os nossos telespectadores até se surpreendam em algum momento com o que vai ser falado aqui. Então a gente tenta pontuar aquilo que é positivo da vida de uma pessoa, na sua biografia. Só que nós vamos mostrar um Paulo antes do seu chamado e vamos abordar um pouquinho o seu passado, né? E a lição começa fazendo uma pequena comparação entre ele e Moisés, né? Que foi um grande líder do Antigo Testamento. Sim. Mas eu, pessoalmente, prefiro comparar com outro personagem do Antigo Testamento, Saul. Porque o nome de Saulo, na verdade, Paulo, era Shaul. Saul, né? Então, veja bem... O nome de Paulo antes da conversão. Era Saul.
Então, ou Saulo, né, vem para nós já portuguesado. Mas vejam, 12 características entre os dois. Saul, de Benjamim, Saulo também. Saul nasceu pobre, Paulo nasceu rico. Saul morreu rico, Paulo morreu pobre. Saul era bonito. Pela descrição paulina, parece que ele não era muito favorecido na aparência. Saul foi chamado no momento para ser protetor do povo de Deus. Saulo era perseguidor. Saul era medroso, está escondido entre as bagagens. Paulo era muito aguerrido, destemido. Saul chamado para ser rei. Saulo chamado para ser servo do rei. Saul foi relaxado para com Deus. Paulo extremamente zeloso. Saul desobediente à visão celestial, quando Samuel apareceu para ele. Saulo, extremamente fiel à visão celestial. Saul se tornou perseguidor. Saulo se tornou perseguido após a conversão. Saul extremamente nervoso. Saulo extremamente paciente. Saul morreu perdido. Saulo morreu salvo. Muito bom, muito bom. Nunca tinha parado para pensar aqui, né? Esses são os insights que aparecem de repente, né? Exatamente. Fica aí a motivação para os amigos que acompanham o programa, né? Se você está assistindo, depois você pode ir para a internet, você volta lá e você pega, anota, né? Porque aí dá uma boa mensagem para ser apresentada, dá uma boa conversa num pequeno grupo lá na sua casa com a sua família. Muito interessante, pastor. Acho que vem muito bem aqui. A comparação que ele fez, em realidade, com Moisés é que Moisés tirou o povo para levar a mensagem. Paulo foi com a mensagem até os gentios, né? Isso. A comparação que você ia fazer. Com Moisés, a gente pode dizer o seguinte: Moisés é o responsável pela formação da identidade do povo israelita. Paulo é o responsável pela formação da identidade do povo cristão. Por isso há tanto choque entre Paulo e os judeus, porque os judeus imaginavam que eles eram a medida exata do comportamento verdadeiro. Eles se mediam tudo por eles, e Paulo mede tudo por Cristo. É muito interessante porque você está resgatando um assunto que nós abordamos há alguns programas aqui, que até eu anotei no nosso guia de estudos aqui, a gente tem algumas frases que diz assim: assim ele era o apóstolo, Paulo, né, mais qualificado para discernir entre os absolutos divinos, eternos, com base nas Escrituras, e as adições culturais judaicas. E naquele dia, no programa, a gente trabalhou um pouquinho isso. Paulo, por ter tido uma origem forte farisaica, que eu queria que vocês explicassem, por ser fariseu, ele entendeu exatamente o que era absoluto divino, ou seja, o que era princípio que não podia ser mudado, em relação àquilo que era costume, e que os cristãos que vieram do judaísmo queriam que cristãos que não eram judeus, não tinham sido judeus, eram gentios, adotassem. Ok. Antes de falar sobre isso, deixa eu apresentar um pouquinho de Paulo. A Bíblia fala que Paulo vem de uma cidade chamada Tarso, que ficava a 19 quilômetros ali do mar Mediterrâneo, na província da Sicília, né? E era uma região próspera, era uma província romana. Naquele lugar morou o senador mais importante do Império Romano, o melhor orador, que foi Cícero. Pelo que nós percebemos, Paulo ele era um judeu da diáspora, seus pais estavam fora de Jerusalém, foram espalhados para lá. Era um rico comerciante. Paulo aprendeu um ofício, então eu imagino que até os 12 anos de idade, Paulo provavelmente teve a companhia da mãe, e ele então se avantajava aos meninos da sua idade, e depois ele tinha uma vantagem muito grande acima do pessoal da idade dele, ele mesmo fala sobre isso. O pai o ensinou a Torá, era uma obrigação judaica, aprender a lei, decorar muitos textos. Fora a Torá, ele deve ter aprendido muita coisa sobre a Mishnah, Talmud, que eram livros que praticamente explicavam a Torá. Então, por essas vantagens e pela identidade judaica, Paulo foi crescendo e provavelmente o pai resolveu mandar Paulo para Jerusalém para aprender
acerca da lei, e ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um respeitado rabino. Então, Paulo se tornou um indivíduo, pela sua personalidade. O Dr. Mário Pereira, ele faz um escrito acerca da personalidade de Paulo como um indivíduo obcecado, um indivíduo extremamente compulsivo em relação àquilo que ele focava. Então, ele... Determinado. Então, ele encarnou nele uma espécie de chamado para ser protetor das normas religiosas do seu povo. Okay. Então, quando nós olhamos a Paulo, nós percebemos que ele é um indivíduo extremamente radical. Ele era fundamentalista. Assim, eu espero não ofender ninguém, mas Paulo, comparando a hoje, ele seria assim, um perfeito terrorista. Entendeu? Ele era muito obcecado pelas ideias que ele tinha. Já notou que Paulo, a Bíblia não fala sobre a esposa de Paulo, mas ele foi casado. Sim, era um fariseu. Exatamente, esse detalhe. Porque ele não poderia ser membro do Sinédrio. Sim. O ponto não é ser fariseu, era ser membro do Sinédrio, sim. Se ele for solteiro. Mas a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre a esposa de Paulo? Há alguns autores que eles têm a hipótese que Paulo era tão severo e passava tanto tempo fora de casa, que essa jovem esposa foi perdendo a vontade de viver e pode ter morrido por conta desse absolutismo, desse fanatismo paulino. Isso é uma hipótese levantada pelo Dr. Mário Pereira, que faz uma análise do perfil psicológico de Paulo. Então, Paulo, se a esposa morreu, ele se culpou. E a culpa dele pode ser materializada na ira que ele transfere para os cristãos. Que, na verdade, não deixa de ser uma forma de transferência. Esse é um aspecto, assim, hipotético. Mas que não deixa de ter eu acho que a sentido. aplicação dessa hipótese ela é interessante. Porque, de alguma forma, às vezes, nós transferimos para algumas situações da vida, nós transferimos algumas frustrações em outras áreas da vida. Então, eu quero pensar na aplicação dentro da hipótese. Exato. Né? O que eu estou colocando... Porque o que é real, aqui só para o telespectador entender, o que é fato é a perseguição. Exato. Isso é fato. Okay? Mas a pergunta é, uma pessoa se torna perseguidora do nada? Há uma motivação. Tem uma motivação, motivações políticas, motivações internas, pessoais. Então, no aspecto da formação religiosa de Paulo e política, porque no judaísmo não dá para separar política de religião, de estilo de vida. Então, como fariseu, a palavra significa fariseu separado. Então, eles se julgavam separados. Os protetores da lei, da Torá. Um grupo que de alguma forma, que se tornava muito mais radical. E esse radicalismo vem do passado. No período pós-exílico, os israelitas foram para o exílio em 586, os judeus, basicamente, essa foi a última invasão babilônica. Então, ali eles perderam a arca da aliança. E a vida de Israel girava em torno do templo. Então, como perderam a arca, eles agora centralizaram seus esforços na lei. E como Israel sofreu exílio por causa da idolatria, que era uma grande transgressão da lei, eles agora se aferraram à lei e os israelitas nunca mais sofreram de idolatria aos ídolos, mas transferiram a idolatria para a lei. Então, os fariseus eram radicais nisso. É interessante, eu não quero voltar para lá, e aí, de alguma forma, eu tento preservar aqui. Isso. Pastor, você vai segurar seu comentário? Ele ficou tranquilinho nesse bloco, né? Então, abriremos o próximo momento com a sua fala, pastor Ivanildo, por favor. Tá bom? Eu não sei se eu que não dei oportunidade para ele. Eu acho que foi eu que falei demais, né? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No programa de hoje nós começamos a entender um pouquinho de quem foi Saulo e vamos ver agora, né, como o Senhor o chamou e como ele se transforma numa grande bênção para apresentar o amor de Jesus. Pastor Ivanildo.
Por favor, promessa feita, promessa cumprida. Você começa. Mas foi bom, o conteúdo do pastor Samuel foi muito instrutivo. Então, ainda dentro do contexto do Saulo, né, da pessoa, a fotografia de Saulo, a gente percebe que toda aquela ação, toda aquela energia dele, mesmo perseguindo, a lição até aponta alguns itens, né? Ele apoiou o apedrejamento de Estevão, tomou iniciativa de aprisionar homens e mulheres cristãos, fez ameaças de morte aos discípulos, né? E organizou um ataque, né? Achei até interessante, surpresa aos cristãos num país estrangeiro. Ele tinha realmente assim aquela vontade de destruir os cristãos. Só que tem um detalhe, ele fazia isso com sinceridade. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. E trazendo para a nossa atualidade, trazendo para hoje, será que hoje ainda existem Saulos? Pessoas que estão realizando obras, realizando coisas e achando que isso é da vontade de Deus, sendo que não é, sendo que estão perseguindo a Cristo. O que nós vimos ali a tensão, né, do que era absoluto, que era princípio de Deus, com aquilo que era tradição judaica e que não era princípio de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Foi importante para um período, mas deixou, não tinha mais validade, se encerrou com o sacrifício de Jesus na cruz. Então era necessário que eles Pastor, e até algumas adições à lei nem eram necessárias para o período. Que nem o Senhor colocou, exatamente. O próprio Cristo, ele repreendeu algumas adições que eles colocaram, até com relação ao sábado, por exemplo, né? Então, e o sábado é princípio, mas as adições à lei tornaram o sábado um fardo para aqueles que desejavam guardar. Sim. E hoje em dia nós também colocamos algumas adições à lei. Às vezes nós temos coisas que nós culturalmente gostamos de realizar e achamos que isso é princípio. Nós temos que ter muito equilíbrio. O que fez a diferença do Saulo, que tornou-se Paulo, né, digamos assim, Saulo e o Paulo, segundo o coração de Deus, foi ele aceitar o assim diz o Senhor. Quando Cristo falou a Paulo, ele atendeu a sua voz, sua vida foi transformada. Então, se nós ficarmos dentro do achismo, eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, ou dentro do sentimentalismo, eu sinto que isso que eu faço é da vontade de Deus, ou que isso que eu executo é da vontade de Deus, então isso não é a base é o assim diz o Senhor. Em outras palavras, não basta ter apenas boa intenção, você tem que ter a informação correta. É por isso que tem um pensamento por aí que o pessoal diz que de boa intenção o caminho do inferno está cheio. Então Jesus disse assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, São João 7,17, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Paulo era sincero para com Deus, mas ele só não soube distinguir o que Deus estava dizendo e o que foi inserido, acrescentado à verdadeira palavra de Deus. Até determinado momento, né? E daí vem uma outra coisa para a atualidade que você tocou muito bem. A liberdade é o mais sagrado direito do homem. Não importa qual seja a sua confissão religiosa, eu não tenho direito de interferir na tua confissão religiosa. Eu tenho o dever de te apresentar Jesus. Você pode escolher aceitar ou pode rejeitar, e eu tenho que respeitar isso. Entendeu? Eu tenho a responsabilidade de apresentar uma verdade que está na palavra. Aí está a bênção do livre-arbítrio, né? Você escolhe se você quer ou não, bem lembrado. A gente, quando olha para Saulo aqui, a sua experiência antes da conversão, a gente tem uma frase que eu fiquei pensando essa semana, né? A gente tem que ter cuidado para não estar, entre aspas, sinceramente enganado. É isso aí. Temos que ter cuidado. Exatamente. Tem um pensamento que diz assim, liberdade, quantos crimes são cometidos em teu nome? E eu diria hoje, Deus, quantos estão dispostos a matar por ti e tão poucos dispostos a morrer por ti? Exatamente, isso é extremamente reflexivo. Há um detalhe a respeito de Paulo, muito interessante, que o pastor até citou, pastor Samuel, que é a sua humildade. O seu zelo, o Senhor colocou, mas também a sua humildade. É muito interessante. Eu queria citar o texto que está em Filipenses capítulo 3, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor da qual eu perdi todas as coisas
e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Até o guia de estudos meditou um pouquinho, né? Originalmente deu ênfase na palavra refúgio, algo inútil, como lixo. Exato. Qualquer coisa dessa vida se transformou para Paulo como lixo. Né? É interessante que essa humildade de Paulo, ela se reflete claramente em suas cartas, né? Uma delas, a Timóteo, ele escreve, inclusive está aqui no comentário do nosso guia, ele escreve lá em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13, ele fala: fui blasfemo, perseguidor e insolente. E no verso 16 ele fala: o pior dos pecadores. Alguém reconhecer isso tem que ter humildade, que ele se expõe, né? Repete só o texto, pastor, só para Primeira Timóteo. carta a Timóteo, capítulo 1, verso 16 e o verso 13. 13 muito bom, e 16. Muito bom. Paulo menciona isso abertamente. Ele reconhecia a sua fragilidade humana. Ele reconhecia que ele não era um super-homem, né? Ele reconhecia de onde a sua origem, né? Inclusive ele fala o pior dos pecadores, né? Exatamente. Só existe uma coisa que faz Paulo chegar a essa reflexão, que é a graça de Cristo. E eu volto a tocar um pouquinho nos traços de personalidade de Paulo. Fervoroso, obcecado, focado e forte naquilo que ele queria. Então ele usou todo o seu potencial para defender uma convicção errada. Quando ele se encontra com Jesus e aquele rosto fez toda a diferença na vida de Paulo, é como se ele parasse e dissesse: puxa, peraí, eu usei tudo o que eu era, todo o meu poder, todo o meu potencial para destruir Cristo, para destruir o Evangelho de forma equivocada. Agora eu descubro que isto aqui é a verdade. Esta é uma verdade absoluta. Então agora eu vou usar todo o meu potencial para promover isto aqui. Onde entra a humildade? No fato dele se olhar à luz de Cristo. Então isso é uma lição para nós. O que nós temos de bom? Quando nós nos olhamos comparando com a pessoa de Cristo, nós não somos nada. Então, quando eu digo assim, pastor, porque eu estou me comparando contigo ou com outro. E nós somos o quê? Apenas duas pessoas no mesmo nível. Agora, quando eu me comparo com Cristo, o que eu sou? Nada. Se eu preservo o orgulho olhando para a cruz, eu sou louco. Porque à luz da cruz não há espaço para o orgulho, nem para a arrogância. E você está colocando, eu fico pensando, por isso que Cristo se torna o centro da pregação, a gente vai ver isso né, na semana que vem, a mensagem de Paulo, Cristo é o centro, porque ele percebeu essa graça, pastor Ivanildo. A grandeza do ministério de Paulo, o pastor Samuel citou a graça, realmente, ele reconhece o quanto ele é pequeno porque ele encontrou com a graça, encontrou com Cristo. O 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, eu acho que é um texto que deve ficar gravado na mente da gente, que a gente deve sempre estar meditando. Aqui está a grandeza de Paulo, ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é maravilhoso. Exatamente. Não é? Que resume todo esse ministério fantástico. Tudo que Paulo fez, Filipenses 4,13, ele fala: posso todas as coisas, mas ele indica, naquele que me fortalece. É a graça. Exatamente. Um dia desses eu fui para uma vigília e conversei com a esposa de um amigo nosso e eu perguntei: você vai ficar na vigília? Ela disse: não, porque eu não aguento passar muito sono, mas meu marido vai ficar. E aí ela complementou: ele julga importante ficar porque ele passou noites nas festas e ele pensa: se eu passei tantas noites nas festas gastando minha energia para o mundo, por que eu não faria isso agora para Jesus? Interessante. É o que Paulo fez. Então, Paulo muda o foco. Agora, o que me encanta em Paulo é que quando ele ia para Damasco e houve a sua conversão ali, de acordo com a escritora Ellen White, no livro Paulo, Apóstolo da Fé e da Coragem, tudo indica que ele ia montado a cavalo e ele caiu naquele momento que a luz brilhou ao redor dele, ele ficou cego, e eu acho que ele ficou cego para que ele pudesse olhar mais para dentro de si mesmo,
com a imagem de Cristo na mente. A partir dali, Paulo sai outro. E uma coisa que a gente percebe, Cristo é o ponto central de Paulo. Ele já era doutor em teologia. E agora o que ele faz? Ele pega toda essa bagagem de conhecimento que ele já tinha, ele coloca o prisma chamado Cristo e agora ele olha tudo pelo prisma de Cristo. E aí nós temos as bênçãos das gemas teológicas que Paulo deixou para nós nos seus escritos. Se eu tenho alguma coisa para me gloriar, é em Cristo, na cruz de Jesus. Cristo. Só para lembrar o telespectador que quando a gente faz referência a Ellen White, na Igreja Adventista nós cremos em Ellen White como profetisa, como inspirada, o pastor citou aqui. Pastor, o senhor quer fazer um comentário que eu quero ir adiante, que o chamado do Senhor para Paulo foi para que ele levasse a palavra, mas o senhor pode fazer o seu comentário. Eu quero só mencionar o verso principal da lição, do nosso guia de estudos dessa semana, onde diz Atos 9, verso 15 e 16, a última parte do verso 16 que diz, pois eu lhe mostrarei, o chamado de Paulo, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A vida de Paulo mostra que ser cristão tem um preço, viver o cristianismo, o preço do sacrifício. Paulo se entregou completamente. Quem pensa em ser cristão para ficar confortavelmente sentado em uma igreja, vendo o tempo passar ou só absorvendo sermões, mensagens, tem uma visão equivocada. Cristo, a Bíblia, quando se refere a Paulo, e o próprio Cristo, diz, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ser cristão tem um preço. Eu queria aproveitar o gancho, enfatizar o verso 15, porque até nós comentamos, eu acho que no programa, que algumas pessoas acham, comentamos no programa passado e em outro programa aqui, quando as pessoas são transformadas, tiveram a vida agora, saíram de uma vida, reconheceram que era uma vida ruim, agora tem sentido, a gente chama isso tecnicamente, elas se convertem ou mudam de direção, elas chegam à igreja, agora está resolvido. Em realidade, o verso 15 diz, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, verso 15 do capítulo 9, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então o Senhor o chamou, o Senhor o mudou, mas o Senhor lhe deu uma missão. Paulo resume a vida dele numa frase interessante, o amor de Cristo me constrange. A palavra constrangimento não combina muito com amor, porque constrangimento é obrigação, você está sendo empurrado, você está sendo ido ali meio que na marra. Só que essa obrigatoriedade, ela é motivada, impulsionada pelo amor de Cristo. Então, a graça de Cristo na vida de Paulo é algo que ele não passa por alto. Qual era o maior pecado de Paulo? Ele perseguiu a igreja, ele matou pessoas, ele lutou contra Jesus. Esse senso de culpa faz com que ele se reconheça como pecador. Sabe qual é o grande problema nosso hoje como cristãos? É que o pecado deixou de ser pecaminoso. Eu não posso supervalorizar a graça de Cristo se eu não entendo a malignidade do pecado. E para eu entender a malignidade do pecado, eu tenho que pensar num ponto do caráter de Deus, que é a sua santidade. Quando nós entendemos isso, que Deus abomina o pecado, o quanto ele é maligno, aí sim nós vamos compreender o que significou para Cristo ele ter sofrido na cruz. Se eu me vejo pecador, doente, com câncer, e eu tenho remédio do câncer, meu amigo, eu vou valorizar esse remédio. Agora, se eu não reconheço a doença, como eu posso valorizar o remédio? É tanto amor, tanta demonstração para mudar, isso me constrange. Isso me constrange. E eu tenho que contar para todas as pessoas. Exatamente. Então, puxa, o que Cristo fez para mim me impulsiona, eu não posso ficar calado. E ele percebeu essa transformação. Aí, por isso, não conseguia calar-se. Pastor. Agora, pastor, o que move essa missão, esse encontro de Paulo com Jesus é muito significativo, né? E aí a gente entra na questão da missão, mas é importante entender que não existe missão sem contemplação. Porque você tem que contemplar a Deus para que você possa cumprir a missão. E tem algo assim que eu acho interessante. Porque aí eu entendo a malignidade do pecado. Sim, se eu me confronto, aí o Senhor vai mostrando, mas eu sou miserável. Preciso dele, né? Palavras do apóstolo Paulo, né? Miserável homem que eu sou. Isso. Quem me livrará
Tem um pensamento de Kate Phillips no livro Formação de um Discípulo, que eu acho bem interessante, que ele coloca o seguinte: para ser médico, você precisa conhecer sobre medicina. Para ser advogado, sobre advocacia. Para ser cristão, sobre Cristo. Então, o encontro de Paulo com Cristo fez toda a diferença. Ele conheceu a Jesus pessoalmente. Então, quem está em casa nos ouvindo agora, isso aqui é básico. Para você testemunhar, para você falar, para você cumprir essa missão grandiosa, assim como Paulo cumpriu, você precisa ter um encontro com Jesus. E isso é sistemático, é diário. Talvez tenhamos uma linda história de como o Senhor nos alcançou, mas isso precisa ser renovado a cada manhã. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Voltando para o nosso último momento, quero agradecer muito ao pastor Ivanildo. Eu vou agradecer antes do término, porque no término lá geralmente não dá tempo, viu, pastor? Obrigado por sua presença. Deus continue abençoando muito a você, seu ministério, sua família, tá bom? Obrigado, pastor. Onde você estiver. Pastor Samuel Bastos, muito obrigado. Deus dê iluminação na administração da igreja no sul do Pará. Um abraço aos amigos de Marabá e de todas as cidades ali que fazem parte da sua área administrativa. Eu aproveito o embalo e mando mais um abraço para eles também. É um povo carinhoso e especial. Muito bom, pastor. Queridos, o pastor tinha um comentário para fazer, pastor? Sim. Quando Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ou melhor, Jesus o encontra. Porque, na verdade, o Evangelho é Deus buscando o homem o tempo todo. E ele busca Paulo, mas ele diz uma coisa importante: Paulo, entra na cidade e lá te dirão o que tu deves fazer. E aí o que acontece? Jesus vai onde Ananias, que era um discípulo, e diz assim: Ananias, vai lá onde Paulo. O que nós percebemos aí? Que Jesus poderia ter dado todas as instruções para Paulo de forma direta, mas ele não ignorou a igreja, que era o seu instrumento apontado para a salvação dos pecadores. Aí eu queria dizer para as pessoas que de vez em quando pensam assim: eu posso ser cristão sozinho em casa. Não, é importante estar ligado à comunidade, porque é a voz de Deus aqui na terra, a sua igreja. E interessante que a comunidade o fez crescer, a comunidade inicialmente o rejeitou, né? Mas agora esse indivíduo que persegue e mata, né? Então o convívio com a comunidade é a via de mão dupla, né? Eu recebo, ela recebe, e aí a gente cresce. Muito bem lembrado, pastor, muito bem lembrado. Viver em comunidade é algo que já está no coração de Deus, né? Desde a criação do homem. Gênesis 2:18, Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus nos criou para viver em comunidade. Deus não quer que sejamos cristãos isolados. E você sabe que nós estamos vivendo, infelizmente, num mundo cada vez mais solitário. É verdade. Solitário. Nunca tivemos tantos recursos de comunicação, tanta mídia social, mas de alguma forma isso tem levado as pessoas à solidão. E aí vem o papel da comunidade religiosa, e por isso eu aproveito fazer um apelo para você. Você é sempre muito bem-vindo em qualquer comunidade adventista do sétimo dia, e faço um apelo também para aqueles que são da nossa comunidade. Recebam, sejam carinhosos, vamos dar atenção, vamos levar para almoçar, vamos conversar, vamos dar atenção que qualquer pessoa merece, porque todos somos filhos do Senhor. Só para que a gente acaba pensando em quem chega numa comunidade. Muito bem lembrado. E o exemplo de Ananias nos motiva a isso. Paulo era um assassino, mas Jesus disse: vá lá e receba-o. E ele foi e usou que termo? Saulo, irmão, recebe a Jesus, recebe a visão e o batismo do Espírito Santo. Irmão. E aí fica um apelo para nós cristãos: passado é passado, a gente não pode
transformar o passado em fantasma para aterrorizar o presente nem o futuro de ninguém. A graça de Cristo perdoa e ponto final. Muito bem colocado, pastor. Eu queria, talvez algumas pessoas também, às vezes, têm dificuldade de se aproximarem porque são presas pelo seu passado. Sim. Só para a gente lembrar, né? O Senhor transforma, o Senhor realiza a bênção. O que passou não importa, não importa. Importa o que vou viver a partir daqui. Eu deixaria uma frase rápida, pastor, em Por cima favor. desse ponto aí. Em vez de criticar as pessoas que você não gosta ou que te feriram, ore por elas. Deus vai fazer a obra no teu coração, vai te tornar um verdadeiro cristão. É um milagre, perdão é um milagre de Deus. Exatamente. Amém. Deus seja louvado por isso. Queridos, só para citar aqui, eu acho que nós temos que ir adiante rapidamente, mas é o texto de Atos 26, verso 18, que era o resultado. Qual seria o resultado da obra de Paulo? Até o guia de estudos fez essa pergunta, né? O texto bíblico diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão de Paulo era muito parecida com a de Jesus em Lucas 4,16. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para libertar. Então, a palavra básica do Evangelho, libertação. Aí entra a libertação dos traumas do passado, libertação dos pecados, libertação da culpa, libertação da condenação da lei, que esse é um dos temas que Paulo aborda bastante. Ele não liberta as pessoas da lei. Jesus não faz isso, mas da condenação que a lei traz por causa do pecado. Então, a pregação de Paulo redunda nisso. Abrir os olhos das pessoas, as pessoas saem das trevas para a luz, as pessoas passam do poder de Satanás para o senhorio de Cristo, recebem o perdão dos pecados e recebem lugar na família de Deus entre os santificados. Que está sistematizado, que frases maravilhosas do processo, do poder de libertação. Pastor Ivanildo. A visão de Paulo sobre o campo missionário ele era muito clara. Ele se via como soldado, né? Ele se enxergava como soldado. Às vezes a gente vai para uma igreja, pastor, e às vezes a gente pensa que a igreja é um local só para amaciar nosso ego, onde a gente se alimenta, aquela coisa. Eu gosto muito de olhar para Paulo e ver como ele coloca as coisas. Ele fala de combate, nos seus últimos dias, combati o bom combate, soldado de Cristo. A igreja, embora tenha um lado de amigos, de a gente se encontrar e de a gente se amar, mas a igreja é um quartel-general. É um local onde Deus alista pessoas para enviá-las para levar a libertação. Então, nós somos soldados de Cristo. Você que está em casa agora nos ouvindo, assistindo, você é um soldado de Cristo. Há uma obra que você tem que fazer em nome de Cristo, saindo do quartel-general, digamos assim, a igreja, fora da igreja. Então, uma obra fora da igreja. E plantar outras igrejas. E plantar outras igrejas. A expressão expandir o reino de Deus. Apressar a volta do Senhor. Interessante que Paulo tinha isso como objetivo, né, vamos fazer com que o reino de Deus cresça. Paulo nos ensina uma coisa que virou uma tensão no momento atual. Algumas pessoas acham assim, não, eu vou lá e prego, e se as pessoas aceitaram bem, se não aceitaram mal. Não, Paulo ele ia com um foco, ganhar o maior número possível, o que está escrito em 1 Coríntios 9, 23. Esse era o alvo dele, ganhar o maior número possível. Mas ganhar para quê? Só para ter o nome numa lista? Não. Aí vem a outra parte do processo, conservá-los. Então eu resumo dizendo assim, a obsessão de Paulo era ganhar os de fora e mantê-los dentro da igreja, da comunidade cristã. Você sabe que o guia de estudos até usou uma frase que 3 elementos centrais na atividade missionária de Paulo: proclamar Jesus, plantar igrejas e conservar as igrejas estabelecidas. Foi o que o senhor colocou. Pastor Ivanildo, você tinha um comentário para fazer. O que a gente vê claramente que para Paulo não bastava apenas pregar, ele queria estabelecer, né? Então, o que o pastor colocou, Samuel, é bem interessante. Às vezes a gente prega e não se preocupa com o que vem depois. Então, as ações missionárias têm que ter um projeto completo. Você evangeliza, você planta a igreja e você nutre os novos para que eles se reproduzam. Isso é discipulado. Se você tem um projeto como igreja só de evangelizar, sem pensar no estabelecimento de
um novo polo, enfim, sem a expansão da igreja, é uma visão que não condiz com o que Paulo pensava, né? Paulo pensava em extensão, em crescer. Deixa eu só completar esse pensamento. Em 2 Timóteo 4, Paulo está se despedindo de Timóteo, ele dá algumas lições, ele diz assim, olha, todo atleta em tudo se domina. O lavrador é o primeiro que come dos frutos. E ele usa a metáfora do soldado. Todo soldado em combate age dessa forma. Então, como soldado, nós precisamos ser disciplinados e estar alinhados num foco, numa direção. Como lavrador, a gente tem que ter a paciência de esperar o fruto. Isso é paciência. E como atleta, você tem que ser focado no seu alvo final. Então, no contexto de plantio, de discipulado, a gente não pode atropelar o processo. Eu creio que isso é importante. Eu até quero citar, pastor, até para a gente esclarecer um pouquinho mais essa expressão, porque o Senhor não nos chama para sermos membros de uma comunidade. O Senhor nos chama para a gente ser discípulo de uma comunidade. Aí é um processo diferente. E o processo de discipulado acontece a partir do momento que essa pessoa começa a ter o seu contato com a verdade da palavra. Exato. Eu só queria citar, e o pastor pode fazer o comentário, Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O perfeito aqui é maduro, né? Essa não é isenção de pecado, mas é o processo de amadurecimento. A gente vê aqui uma intenção de que, a partir do momento que eu tenho contato com uma pessoa, ali começa, talvez alguns estejam tendo contato com a Bíblia pela primeira vez, ali começa o processo de amadurecimento, de conhecimento e de se tornar um seguidor. Pastor? Eu vejo a palavra discipulado versus a questão de ser apenas um membro, ter um nome na igreja. O senhor colocou bem a questão do discipulado, né? Se a gente pudesse resumir discipulado, nós diríamos uma só palavra: transferência. Então Deus pede que eu transfira o que eu recebi dele ao encontrar-me com ele, como foi Paulo, para outras pessoas. E essa transferência não acaba, digamos assim, no rio, quando a pessoa se batiza, ou no tanque batismal. Essa transferência, ela continua. Aí vem o ponto do amadurecimento, que o senhor mencionou também. E esse amadurecimento, ele produz frutos. Inclusive, Cristo menciona isso, que quando a gente produz frutos, nós faremos a vontade do Pai, né? Seremos seus verdadeiros discípulos, né? Ao produzirmos frutos. Então, o discipulado eficaz, ele cuida da pessoa quando ele transfere à pessoa antes do batismo e transfere à pessoa a maturidade após o batismo para que ela produza outros discípulos. E aí o pastor colocou um aspecto interessante. Nós não podemos apressar esse processo, nós temos que respeitar esse processo, nós temos que entender que as pessoas devem conhecer o absoluto divino e não, às vezes a gente vai desrespeitando a liberdade e nós vamos colocando... Isso. Aí entra o aspecto do multiculturalismo, né? Paulo foi um evangelista para muitos povos e em cada lugar ele achou uma situação diferente. Nós também lidamos com isso. Hoje um dos maiores desafios da igreja é unidade e missão. A unidade em função do pluriculturismo, né? Há muitas culturas. Mas eu queria deixar um ponto bem claro. Paulo, quando ele pregou o evangelho, ele não chamou ninguém para ser judeu. Quando eu vou para uma outra terra ser missionário, eu não tenho que impor meus costumes brasileiros. Na verdade, o modelo a ser seguido é Jesus Cristo. Aí vem uma pergunta: se todas as nações do mundo olhassem para Jesus como um homem modelo, haveria choque cultural? Será que haveria dificuldades, haveria guerras? Não, não haveria. Porque quando nós olhamos para Jesus judeu, na verdade ele está em contradição com o judaísmo, ele está em contradição com os discípulos, ele está em contradição conosco, ele é ímpar. Ele não é um judeu, ele é o homem modelo que foi perdido em Adão. Jesus veio, é claro que sua missão principal não é ser exemplo. Essa frase é uma boa frase, guarde o seu pensamento aí, não perca, não perca.
Ele é o homem modelo que se perdeu em Adão. Porque Adão era para ser o modelo. Jesus é o segundo Adão. Então ele veio para reconstruir a história. E quando você olha para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, você vê que todos os grandes episódios da vida de Israel se renovam em Jesus Cristo. Ele é a nova criação, ele é o novo tudo, ele é o novo Davi, o novo Moisés, o novo Elias, o novo Josué, o novo Isaac, o novo Eliseu, o novo templo, e ele é o modelo para eu ser um novo nele. E aí as pessoas olharem para mim e verem ele em mim. Aí você está falando, a cabeça vai pensando. Se você agir como Jesus em qualquer lugar do mundo, isso não traria problema. Esse detalhe aqui. Pastor, a gente já está aqui na reta final, né, da temática aqui dessa semana. Eu quero deixar um texto para mim que é muito significativo quando eu penso em missão e quando eu penso em Paulo, que está lá na segunda carta a Timóteo, né, no capítulo 4, versos 7 e 8. Que esse texto seja um incentivo para todos aqueles que querem... 2 Timóteo? Capítulo 4, versos 7 e 8. Por favor, pastor. Que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo aqui, ele deixa um recado para a gente. Vale a pena entregar tudo por Cristo. Vale a pena ser soldado. Vale a pena batalhar as batalhas do Senhor. Porque a maior recompensa não está aqui, não. A maior recompensa será na volta de Jesus. Então, se alguém está sofrendo, se alguém está passando dificuldades por ser cristão, continue batalhando. Continue como soldado fiel. Porque a recompensa vale a pena. Amém. Muito significativo, pastor. Eu quero só falar um pouquinho sobre o multiculturalismo ainda na pessoa de Cristo. Olha o preconceito que havia entre judeus e samaritanos. Jesus foi lá e como ele os tratou. O preconceito que havia com os gentios. Jesus curou uma mulher cirofenícia. Paulo viajou 160 quilômetros de Jerusalém para Tarso para matar. Jesus viajou 80 quilômetros para sair de onde estava, para ir lá no norte atender aquela mulher cirofenícia. Como ele a tratou? Era uma gentia, não é? Então, os gregos que vieram vê-lo, os romanos, os soldados, como ele tratou? Nós vimos isso. Então, ele é o modelo para a missão transcultural. Exatamente. E você estava falando o desafio que nós temos, quando você disse assim, se as pessoas olharem para Jesus, ele é o modelo? Ele é o modelo. Se as pessoas olham para mim, eu sou o modelo de Jesus, eu vivo Jesus, eu vivo a salvação, esse talvez seja o grande desafio para a gente. Quero agradecer muito a vocês, eu tenho certeza que foi uma grande bênção para nós. Eu leio uma frase que está no Guia de Estudos, que é uma declaração de Paulo, que está em 1 Coríntios 9, 22, 23, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Que a gente tenha esse objetivo. Amém. Na semana que vem, você que acompanha o programa Lições da Bíblia, nós vamos estudar sobre a missão e a mensagem de Paulo. Nós vamos ampliar um pouquinho mais dessa linda história. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai, obrigado, porque o Senhor transforma. O Senhor buscou o apóstolo Paulo e fez um grande homem, uma grande bênção para a igreja cristã. Obrigado pelos seus escritos, pela sua história. Que seja motivação para a nossa vida, todos os dias. Abençoa cada telespectador. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. 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 Foi muito bom estarmos juntos. Pena que acabou. Mas nos encontramos no próximo programa. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo Lições da Bíblia.